Estamos aqui na aula de instalações termomecânicas 2. Semestre aqui, próxima semana é o último semana de hora. Nós programamos para a aula de hoje uma evento especial, que é a palestra aqui do engenheiro Carlos Madeira, que é ex-aluno, por essa disciplina assim, que vocês estão pensando hoje. Já se formou há quanto tempo? 2012. 13 anos. Então, já é um bom tempo. E nesse período, ele também por abrir essa porta para os estudantes. Aqui, somente o interesse pela área de ar-condicionado e recuperação. Eu não tinha entrado na engenharia mecânica pensando em outros objetivos ao longo da minha trajetória profissional. Eu fui me apaixonando cada dia mais e fui me especializando. Então, eu diria o seguinte: abrindo essa palestra aqui para vocês, aproveitando que são os nossos estudantes da área e vocês que estão iniciando a sua trajetória profissional na engenharia, eu diria o seguinte: aproveite e tenha essa oportunidade para propagar todas as experiências que vocês tiverem, não só a questão teóricas, a gente sei que é crucial, na verdade. Mas a oportunidade para participar de associações como a ASTRE, a oportunidade para fazer estágio, para poder mergulhar, porque quando vocês formarem, isso não vai ter impacto algum. Então, eu fui me aprofundando ao longo do tempo, mas eu diria o seguinte: talvez se eu tivesse começado antes, talvez ainda a minha vida profissional teria sido ainda melhor. Então, o quanto antes vocês abraçarem, iniciarem, começarem a fazer network, participar da ASPE, participar pelas reuniões, mergulhar nos grupos, melhor vai ser a vida profissional de vocês, porque vocês já vão com a bagagem, vocês já vão ter pessoas de peso dentro da ASPE, que são verdadeiros nomes, ar-condicionado. Vale muito a pena vocês ingressarem nesse setor pelo qual são apaixonados. Então, falando um pouquinho a respeito de mim. Só está passando. Então, eu sou fundador da Planejar Soluções Integradas. Eu tenho uma vasta experiência em ar-condicionado e agora em refrigeração da cidade de João I, que atualmente me aprofundando, mas eu atuei inicialmente no segmento de instalação de ar-condicionado, depois eu fui para projetos hospitalares, depois eu fui para equipamentos de precisão, projetar, coordenar equipes para projetos de equipamentos de precisão. Depois eu ingressei no setor público e trouxe um pouco dessa bagagem para poder aplicar esse conhecimento no setor público e ajudar a mostrar, e a gente deu um pouquinho do nosso setor tecnicamente de normativas. E hoje eu abri uma empresa de consultoria de projetos e eu estou desbravando,
é sempre desafiador, mas é muito empolgante, né? Então, eu pegar a bagagem que eu tive, graças a parceiros, né, e pessoas que me deram a oportunidade para iniciar e conhecer a respeito, e agora desenvolver o meu conhecimento, aplicar o conhecimento que eu tive e desenvolver ainda mais, continuar aprofundando, estudando, né? Porque a gente nunca para de estudar. Isso aqui é só o começo de vocês, né? Quando eu entrei no ar-condicionado, eu digo que eu fui um pouco arrogante, talvez. Né? Eu achei que o que eu tinha era o suficiente para já começar e desbravar. Na verdade, quanto mais eu estudo, mais eu vejo a necessidade de estudar, né? Já aprofundar. Então, cada projeto tem um desafio novo, cada projeto requer novos conhecimentos, novas aplicações. E aí, claro, eu vejo precisando, procurando professor de pimenta, procurando colegas de trabalho que tem mais experiência para a gente ser assertivo. A gente tem uma área que a gente não pode brincar. Então, tem nossas critérios. A gente tem que realmente fazer um projeto, entregar um trabalho para o cliente e ser a prova deles. Então, é muito estudo, muito trabalho, muito esforço, e assim eu tenho que me dedicar. Eu vou te pedir licença. Então, falar um pouquinho do setor de ABAC para vocês. Tá? O ABAC é o aquecimento, ventilação, ar-condicionado e refrigeração, e é um segmento extremamente interessante que incorpora a indústria. Você tem a fabricação de componentes, sensores, equipamentos, montagem, que vai para diversos segmentos dentro do setor. Você tem o comércio, né, que vai vender instrumentos, equipamentos, etc. E o setor de serviços, que, assim como eu ofereço consultoria, né, projetos, a instalação, etc. É um setor que gera cerca de 290 mil empregos diretos e indiretos. Então, para Brasília, principalmente, eu diria que é muito importante, porque aqui, pelo nosso plano estratégico, não pode ter a indústria dentro de Brasília, mas, ao mesmo tempo, você tem uma área que incorpora, que engloba muitos desses profissionais que saem do mercado. Tá? Então, eu diria que para o mercado, para o profissional que é interessado, que é algo que se verifica, que vai atrás, sempre vai ter espaço. Momentos antes da nossa de iniciar a palestra, estava conversando com alguns alunos de vocês e falaram: poxa, você se formou na época mais difícil da INPT. Mas eu diria que para um profissional interessado não tem isso. Né? Você corre atrás, você faz network, você se envolve e aí as oportunidades acabam vindo. Acho que é uma associação que é muito bacana por causa disso. Você pode entrar com conhecimento básico, né, um conhecimento ainda muito cru, mas, a depender do que você vai demonstrando de trabalho, vai engajando, vai participando, tem sempre um profissional lá em cima que está precisando. Opa, eu preciso desse camarada no meu time. Então, isso é de grande importância para nós. Então, se engajem um pouco, tá bom? E falando um pouquinho do direcionamento do setor aliado ao ESG, né? Está muito na bola. Agora, com foco em. Então, o setor ele se molda. Né? A gente tem ciclos dentro do ABAC que vai se moldando conforme a necessidade do mercado. Veja, a gente é impulsionado por aquilo que o setor precisa. E as empresas, as indústrias também sentem o seu foco nessa direção. Então, a eficiência energética é impossível a gente deixar de falar. Né? É importante a gente criar projetos, sistemas, equipamentos com maior eficiência cada vez mais. Falar ele se molda também muito por questões de sustentabilidade, emprego consciente de recursos. Né? A gente muito fala agora de pegada de carbono, a gente precisa reduzir, etc. Então, um olhar importante que a gente tem que ter. Qualidade do ar em PMOC, né? O PMOC é o Plano de Manutenção, Operação e Controle. É crucial para a gente manter ambientes salubres, né? E bom funcionamento das instalações, que isso seja em dia. E a normatização técnica, para a gente ter um setor cada vez melhor qualificado,
melhor parametrizado, a gente precisa de normativas que guiem, né, os profissionais para que se faça o necessário. Então, pegando uma linha do tempo, tá, de ABAQR, muito em questões de copo, em qualidade do ar interno, o FENVOC e eficiência energética, eu poderia salientar que antes de 2018 tinha uma preponderância por eficiência energética. Todos perceberam que o consumo energético de edificação é responsável do ar-condicionado de 35% a 50%. Então, é uma parcela muito importante e se a gente reduzir os custos na operação do sistema de ar-condicionado, a gente está falando uma retração de custos, né? E, ao mesmo tempo, de aumentar o lucro de uma organização. Tá? E aí, já se falava muito de qualidade do ar interno, as pessoas estavam percebendo naquela época que os ambientes internos precisavam de uma salubridade mínima. Então, você tinha que ter parâmetros, né, que, caso não fossem respeitados, a gente poderia ter algum tipo de prejuízo para aqueles que estavam usando esses espaços internos. A exemplo do direção 2, por exemplo, que pode gerar sonolência, etc. Então, muito calcete ele já estava de olho nisso e estava tendo uma fiscalização interessante da Anvisa para poder funcionar que se fizesse valer esses parâmetros. Né? Entre 2018 e 2019, teve a Lei 3.589, a lei do PMOC. Então, de repente, o PMOC alavancou. Né? E aí todo mundo foi obrigado, instalações de mais de 5 DRs, a ter um plano de manutenção, operação e controle. Então, o PMOC alavancou e aí veio junto com eficiência energética. De 2020, diante do que a gente teve? O Covid. Né? Então, a qualidade do ar interno agora ficou em foco. Né? Então, todo mundo tinha que ter essa preocupação com a qualidade do ar interno para que a gente pudesse continuar ocupando os espaços de forma segura. Então, não é impossível a gente ter uma correlação, desde que respeitado alguns critérios para que a disseminação não fosse tão elevada assim. Né? E em 2021 a 2023, aí começou a se pensar, beleza, a gente tem que ter qualidade do ar interno, mas espera lá, quanto custa isso? Porque eu vou colocar um ventilador num filtro esse, e aí o consumo disso também pode ficar inviável, né? E o custo dos equipamentos, etc, etc. Então, a gente tem que fazer de uma forma tal que traz segurança, mas que também viabilize essas tecnologias para que cheguem na ponta. Né? Não só as grandes empresas, etc., mas o usuário final tem acesso com o celular, etc. E, após 2023, o meu olhar, que a gente volta a falar muito de eficiência energética e o uso de recursos. Né? Então, muito tem se falado de volta dessa pegada de carbono, que a gente precisa reduzir, tem que usar produtos refrigerantes de maior eficiência, e aí a eficiência energética está toda agora de novo. Né? Então, pode passar? Em eficiência energética, muito se fala a respeito de produtos refrigerantes, e etc. Só que eu acho que tudo nasce com o engenheiro. O engenheiro é o principal responsável por dar as demais cartas. É o engenheiro que vai nascer as demais ações. Então, de que adianta eu ter uma instalação lá na ponta, sendo que essa instalação ela não está visando a máxima eficiência energética que foi projetada pelo engenheiro mecânico. E aí o engenheiro mecânico tem que ficar de olho na escolha do sistema ideal. Mas qual que é o sistema ideal? É um split? Qual que é o melhor sistema? É o split? É o multi-split? É o BRF? É o Chile Convoy? É o Circuit? Qual que é o melhor? Não tem o melhor. O melhor vai ser para aquela instalação, para aquele tipo de projeto. Então, tem que ser estudado quais são as características do projeto, as limitações, os requisitos do cliente. Então,
antes da gente, do engenheiro colocar a mão na massa e começar a projetar o sistema, ele tem que conversar com os clientes, ele tem que visitar a instalação, ele tem que conhecer. E aí, a partir daí, ele vai determinar. Ah, não, opa, eu estou falando de um quarto pequeno, é um ambiente residencial que só quer colocar um quarto, vou colocar um chiller, vou colocar um split. Ah, não, é um prédio. Ah, tá. O prédio ele tem quantos TRs? Né? Ele tem quantas toneladas? E você tem estudos também para justificar a escolha de cada tipo de sistema. E para você entender qual é o melhor sistema para cada tipo, você tem que aprofundar. Então, eu posso recomendar depois estudos para vocês, matérias, artigos, que analisam isso. Ele leva em consideração o custo da instalação, o custo da manutenção, a forma de operação, e aí, convergindo todos esses dados, ele fala, para esses modelos, quando você tiver isso é interessante esse. É o norte, né? Mas isso não quer dizer que com esses estudos sejam suficientes, tem que estudar o cliente em si. Então, volta só um pouquinho. Mas isso. Então, cabe essa avaliação de vocês para determinar a vida útil, né? De que forma que aquele sistema vai ser operacionalizado. Por favor. Então, falando um pouquinho de eficiência energética e uso de recursos, né? Eu acho que você já deve conhecer esse prédio. E eu, sinceramente, todas as vezes que passo da frente dele, eu sinto um desgosto grande. Porque, na verdade, não era para ser assim. Né? Segundo algumas pessoas que eu conversei, esses prédios, eles têm, né, a acomodação para o Chile. Eles foram projetados para receber o Chile. Mas, ao longo do tempo, isso não foi isso que aconteceu. Então, a gente verifica aqui inúmeros equipamentos instalados no edifício. Então, olha só, se a gente for fazer uma conta, uma estimativa, né, simples aqui, estimando a carga térmica de cada prédio desse em 150 TRs, e considerando que cada, em média, né, foi utilizado split de 1,5 TRs, seriam necessários o quê? 100 equipamentos. E o que é um absurdo. A gente está falando de 100 compressores, ao mesmo tempo, não se limita, né? Porque a gente tem 17 desses prédios duplicados. Então, seriam 1.700 equipamentos split espalhados por aí. Se a gente considerar ainda que teria em média 10 metros de tubulação, e a gente tem duas linhas, né, a destruição e a linha de pico, então daria 20 metros de linha. Se eu multiplicar os 20 metros de 1.700, a gente está falando de 34 quilômetros de tubulação. Então, isso é um absurdo. Né? Muitas vezes eu vejo em palestras, etc., o pessoal conversando a respeito muito de mudança de fluidos refrigerantes. A mudança de fluido refrigerante é importante, é crucial. A gente buscar que o fluido refrigerante não funcione com maior eficiência, né, gente? Mas espera lá, você sabe que o fluido refrigerante é importante aqui. Eu te mandei que essa quantidade toda a gente não poderia maximizar os vazamentos para ter refrigerante, por exemplo, se eu utilizasse uma acumulação de 10 metros para o Chile, que seriam 17 que seriam para cada um. Então, me parece um absurdo a gente dar um passo à frente, sendo que a gente tem esse pensão que eu tenho. Poxa, será que esse dinheiro já ser valorizado? Será que quem fez essa compra tinha conhecimento para poder contratar um profissional? E aí é onde eu acho que o engenheiro mecânico, né, o engenheiro de ar-condicionado, ele são mais recentes, né? Mas o engenheiro de ar-condicionado ele precisa de uma autoridade maior. Né? Eu acho que o conhecimento que a gente tem para poder dimensionar sistemas ele requer longos anos de estudo e trabalho. E aí eu acho que a gente precisa levar isso adiante e falar, opa, antes de mais nada, consulte o engenheiro, né? Consulte o especialista, e para ele, então, sobrar as demais peculiaridades de cada sistema.
E aí, falando um pouquinho dessa valorização do segmento de abaixo, eu vejo assim, como dois cenários, né, que eu acho que a gente poderia se aproximar um pouco mais do setor de aviação. Quem seria capaz de entrar naquela cabine e meter a mão na cabine e mexer nos instrumentos, e mandar fio, ligar e etc. Eu diria que ninguém teria essa ousadia. O que não acontece com ar-condicionado. Infelizmente, eu vejo muitas pessoas que têm, às vezes, doido, né, querem tentar ajudar, mas ele pensa, poxa, é só um sistema para fazer frio, né, e não é, assim, o ar-condicionado não unicamente o controle de temperatura. Não é um sistema simples, é um sistema complexo. E eu estava falando, né, quanto mais a gente estuda, mais a gente vê a necessidade de estudar, porque tem inovação, tem as especificidades de cada área. Então, eu vejo, né, o dia que a seriedade que você tem no setor de aviação seja também levada a sério no setor global. Para que antes um profissional ir lá e colocar a mão e falar assim, opa, eu preciso especializar, né? Eu preciso conhecer um pouco mais, eu preciso me relacionar, de repente, com pessoas com maior experiência. Antes de ele meter a mão, antes de ele começar a dimensionar, antes de ele começar a querer fazer corretivos no sistema, tá? E fazer instalações de sistema, e fazer projetos de sistema. Então, outra dica que eu daria para vocês se associa a pessoas de maior experiência para vocês absorverem esse conteúdo. Eu volto mesmo, recorro, né? E a gente aplica em projetos juntos, eu aprendo a cada projeto, e isso é fundamental. Tá? Até você ganhar segurança e autonomia para aplicar isso no projeto, é importante que vocês se assessoriem com pessoas com maior experiência, com maior tempo de mercado. Tá? Vamos lá. Então, falando um pouquinho a respeito de qualidade do ar, falei um pouquinho de eficiência energética e falar um pouquinho de qualidade do ar, segurança e saúde. Então, esse é um projeto que eu também tenho um caminho muito grande e eu desenvolvi com a ajuda de outros profissionais também, né, dentro de instituições, e depois foi levado para outros campos, mas ele foi impulsionado muito pela questão de pandemia também, né? Teve essa notoriedade durante essa fase. Então, eu queria fazer uma provocação aqui para vocês. Quem pode me dizer como está o ar que a gente respira nesses momentos? Está bom? Está médio? Está ruim? Alguém consegue dizer? Para o nosso organismo está suficiente. Isso, assim, para o nosso organismo, a gente pensa, poxa, tem um equipamento de ar-condicionado, a temperatura tá boa, e eu estou me sentindo bem. Então, o conforto, eu diria que ele se aproxima muito, né? Ele tem os nossos sentidos, eles conseguem perceber um pouco mais as questões no que tange ao conforto, né? Então, a temperatura, se tem incidência de radiação térmica, a gente deveria sentir algum desconforto. Se tivesse uma umidade baixa, a gente sente um pouquinho a pele tricando. E aí, é onde eu coloco, né? O conforto, ele se aproxima um pouco mais da nossa sensibilidade, dos nossos sentidos, mas, ao mesmo tempo, ele tem pouca periculosidade. E aí, se a gente vai aprofundando um pouquinho mais, o CO2, alguém consegue perceber aqui, nesse dado instante, como está a concentração de CO2 nessa sala? É difícil. O que, de repente, se tivesse numa concentração elevada, a gente poderia sentir sonolência. Só que é muitas vezes difícil de correlacionar, né? A gente coloca esse, poxa, eu acho que eu não dormi direito na noite passada, mas aí já começa a gravar um pouquinho. Particular, poxa, se é um ambiente muito sujo, muito cheio de partículas, a gente deveria espirrar, né? A gente poderia ter algum problema no trato respiratório, mas ainda assim ia ficar um pouquinho mais difícil da gente perceber.
E agravando mais ainda se a gente tivesse patógenos aqui dentro. Né? Se a gente tivesse bactérias, infecção fúngica por vírus, então a gente ia perceber isso vai não ter. A gente não ia ter esses sintomas agora. Então, eu poderia afirmar que os nossos sentidos não são suficientes para a gente perceber todos esses parâmetros. Então, se faz necessário o investimento em sensoriamento eletrônico de forma a mitigar esse risco. E aí, onde faz necessário alguns partes desses instrumentos. Né? Então, colocando já adiantando aqui, esse é um termômetro, né? Então, ele vai ajudar a gente a ter essas leituras de temperatura, umidade relativa e ele puxa os dados para ter os demais parâmetros da nossa capacidade. Esse é um sensor de CO2. Então, ele vai ajudar a observar a concentração de CO2. Né? Bom, aqui um anemômetro que mede a velocidade do ar. Né? Então, se tem um jato de ar na minha orelha, né? Isso gera um desconforto também. Então, esse instrumento ele ajuda a gente a perceber um pouco desses parâmetros, né? E seguir um pouco das normativas também, porque segundo as normativas, a gente não pode ter lazer que baixa uma velocidade do ar maior do que 0,2 metros por segundo. Então, o nosso sensoriamento e, somente, seria isso para a gente na que falamos também para poder pensar. E agora um pouco de motivadores aqui, né? Por que melhorar a qualidade do ar nos ambientes externos? Então, o que levaria o investidor a falar assim, ok, eu preciso melhorar a qualidade do ar do meu ambiente. Então, a gente poderia pensar, poxa, a gente passa mais de 90% do nosso tempo em ambientes externos. A gente respira cerca de 10 mil litros de água por dia. Se a gente fosse fazer uma comparação com a água, todo mundo sabe que tem que cuidar da água. A gente toma cerca de 2 litros de água por dia. A gente sabe que a água tem que ser inodora, ela não pode ser gosto, cheiro, ela não pode ser sabor, ela tem que ser mesmo. E a gente cuida da água, a gente investe para que tenha uma água em condições favoráveis para o isso, da mesma forma, tem que acontecer com o ar também. Aí, por quê? Eu acho que muito se evidencia quando a gente, infelizmente, leva a essas condições da óbito. Isso, de fato, acontece. Uma estimativa de 6,5 bilhões de mortes foram associadas com a poluição do ar em 2016, sendo que 50% dessas atribuídas a ambientes internos. Então, a gente está falando de um aspecto muito grave, e que as pessoas perceberam isso muito na época de pandemia, mas eu vejo que, novamente, esse assunto começa a se distanciar e as pessoas começam a se preocupar. Porque até a pandemia que a gente teve de Covid não foi a primeira pandemia. A gente já passou, a humanidade já passou por diversas pandemias. E a gente parece esquecer isso. Então, a grave nós engenheiros levar esse conhecimento adiante e levar essa preocupação para os tomadores de decisão. Então, a OMS, em 1980, definiu, né, que a síndrome do edifício doente seria um conjunto de doenças causadas ou estimuladas pela poluição do ar em ambientes fechados. Então, já se sabe que se um ambiente fechado não for tratado, se o edifício não for tratado, ele vai adoecer os ocupantes. E no Brasil, a gente teve uma força pujante, que foi, infelizmente, com a morte do Sérgio Mota, em 1998, que levou à elaboração da portaria 323 e que se trouxe essa preocupação com o fenômeno. Então, ele morreu devido a infecções dos tratamentos respiratórios que estavam alojados dentro do fluxo de ar-condicionado. Então, esses fluxos não recebiam a manutenção adequada, elas foram liberadas uma série de bactérias, esse sinal se contaminou e, infelizmente, veio a óbito. E aí, precisou de uma pessoa importante, de grande evidência, para que as pessoas começassem a se envolver. Então, outro motivador que a gente pode perceber
é que os picos de internações, né, que geram morbidade, eles, devido a infecções do trato respiratório, ele acontece justamente nos meses de pior qualidade do ar interno. Então, se a gente pega maio e junho, que são os meses onde está muito frio, está muito seco, né, e tem uma disseminação muito grande de doenças do trato respiratório, começa a acontecer internações e, infelizmente, até óbitos. Então, requer um cuidado importante. Então, se a gente melhorar o ar dos ambientes fechados, temos uma boa chance de reduzir os impactos da saúde da população brasileira. E, infelizmente, assim, se beneficia desses sistemas muito quem tem alto poder aquisitivo. Né? Então, infelizmente, quem não tem tanto acesso à informação, principalmente, acaba se prejudicando. A gente pode falar, por exemplo, de que as populações de baixa renda ainda cozinham, né? Faz a produção dos seus alimentos com a queima de carvão. E você está do lado dessa, fazer a produção de alimentos, é equivalente a você fumar 10 cigarros. Então, as pessoas não têm essa consciência. Né? E cabe a gente levar esse conhecimento e levar soluções para que isso não continue acontecendo e elas comecem a adoecer de forma silenciosa. Então, tem projetos que eu conheço do setor acadêmico, que é para levar visão de cores, né? Que é para fornecer meios de, ok, ela tem uma condição precária, então, de repente, ou fornecer um modo de produção diferente, ou colocar uma forma de salvar né, para que ela não inague essa fumaça. Então, cabe a nós também levar esse conhecimento adiante. E um outro fato importante, eu levantei esse dado junto à Central Brasileira de Setor de Serviços, que, em suma, né, 0,83% das horas trabalhadas pelos colaboradores no mês de fevereiro se teve ausência devido a infecções, né, do trato respiratório. Então, se a gente pegasse esse número de horas numa empresa de 100 funcionários, né, vamos imaginar uma educação empresarial, se você tivesse 100 funcionários com um salário médio de 4 mil por mês, a gente poderia falar de 400 mil nesse mês, e o 400 mil nessa perda de 0,83 me daria R$ 3.320, que no ano me dará 39.840. Então, primeiro que a vida, né, a saúde não tem preço, mas isso seria suficiente para o empresário pensar, poxa, se eu melhorar a qualidade do ar interno, eu investir em qualidade do ar interno, eu vou ter um menor número de CDI dos funcionários. E isso justifica o investimento, além daquilo que é impensável para a gente brincar com a saúde do ser humano. Né? Falar de qualidade do ar interno em escolas, né? A gente sabe que a concentração de CO2 elevada, ela trata de dificuldades, ela proporciona, né, dificuldades de aprendizado. Então, dá sonolência e aí o aluno tem dificuldade de se concentrar. Então, é interessante ter o quê? Um sistema de renovação do ar. Não, de repente, talvez um tratamento térmico, mas quem sabe iniciar por uma renovação do ar como um primeiro passo, né? Os alergênicos poderiam provocar irritação do trato respiratório, né, gerando asma, dores de cabeça e etc. As salas de ar quente, elas também proporcionam essa dificuldade, né, de se concentrar, dor de cabeça, fadiga, redução do desempenho acadêmico, etc. E falando um pouco mais, né, de ruídos e um investimento em acústica. Também pode proporcionar um maior engajamento da turma nas aulas com um menor nível de distração. Né? Se a gente fosse falar de outro cultivador, como eu já coloquei, né, a questão do Covid-19, a gente teve essa média diária de casos e que poderia ter sido mitigada com questões de qualidade do ar interno. Então, se proporcionasse a ventilação adequada, a renovação adequada, o uso de filtros adequados,
esse número poderia ter sido bem menor, né? E aí, a aplicação dos conceitos, que foi onde eu elaborei, junto com outros parceiros, né, o projeto de qualidade do ar, segurança e saúde, que foram empregados em eventos, para que se pudesse ainda realizar eventos durante a pandemia de forma segura. Tá? Então, ponto político. Aqui, só desse como exemplo, né, estava acontecendo um evento e todos os parâmetros de qualidade do ar estavam sendo monitorados. Ali a gente tem um medidor de PM2,5, PM10, CO2, LOC, que é aquele amarelinho, e aquele lá de trás como uma forma de redundância para comparar os dados. Tá? E aí, de que consiste esse... antes de iniciar, né, é interessante a gente pensar de que forma que a gente tinha que abordar essa mitigação com enfoque no gerenciamento de projetos. Né? Será que a gente deveria ir mais para o ágil ou mais para o preditivo? Então, se a gente fala de ágil, a gente está falando num cenário certo, em que as relações de causa e efeito não são conhecidas. E, por outro lado, se a gente vai pelo lado mais conhecido, a gente está falando do preditivo, em que a gente já conhece isso. E, no fundo, se a gente for pensar, como eu tinha falado, a pandemia não é nova. Todo mundo sabe o que fazer, na verdade. Então, não tinha que se fazer um sistema incremental para se desvendar o que fazer na época de pandemia. A gente tinha que aplicar aqueles conceitos que são conhecidos. E aí a gente pode falar de uma estrutura analítica de projetos para aplicar esses conhecimentos. Então, a gente organizou dessa seguinte forma. Primeiro, era feita uma análise documental, então a gente pedia para o estabelecimento encaminhar todos aqueles documentos que são inerentes à qualidade do ar interno, e a gente pode falar dos projetos SBILT, né, análise de plano de manutenção, operação e controle, análise de relatórios diagnósticos laboratoriais de qualidade do ar interno, e análise do programa de gerenciamento de riscos. Né? E, posteriormente, a gente fazia o exame das instalações, porque, às vezes, é muito bonito aquilo que está no papel, mas não se implementa de fato. Né? É muito triste ver, mas, algumas vezes, o PMBOK ele está lá só para inglês ver. Então, a gente fazia a vistoria para verificar a aplicabilidade daqueles conceitos. Né? Então, a inspeção dos equipamentos, a aferição de vazão de ar, verificação da adequação do PMOC, relatórios conclusivos de indicação de melhoria e fornecer depois um relatório conclusivo. Tem uma calculadora que foi elaborada para poder verificar qual é o tempo seguro para ocupação em ambientes fechados e a adequação das instalações, então dependia muito dos relatórios anteriores, né, o que eles tinham apontado para a gente fazer de corretivo. E, por fim, monitorar os ambientes internos. Então, você utilizava equipamentos e instrumentos para verificar que todas aquelas medidas que foram revisadas, de fato, foram efetivas. E análise do projeto. Bom, então, em cada ponto desse especificamente, a gente primeiro tinha que verificar o alinhamento de requisitos. Porque, muitas vezes, o projeto vislumbrou uma condição que, ao longo do tempo, não é mais aderente. Então, a gente tem que verificar, poxa, o projeto está atendendo aquela ocupação, ele está com nível de filtragem apropriado, né? Ele está com dimensionamento de motores, de equipamentos para atender essas condições, e a aderência do projeto quanto às normativas também. Então, é importante se verificar a aderência ao 6401, né? A aplicação da carga térmica, a renovação de ar, especificação de filtragem, seleção de elementos de difusão de ar, disposição dos elementos, né? Porque não adianta você ter um sistema robusto se você não distribui de forma uniforme. A questão de dutos, né? E seleção dos equipamentos. E aí, fazer um parênteses aqui, pessoal, para falar um pouquinho de Revit. Por quê? O Revit, eu diria que é um ponto de flexão, né? Quem está aprendendo no Revit hoje, muito dificilmente vai voltar a aplicar somente o AutoCAD. Porque hoje, com a modelagem, a gente consegue antever muitos problemas que antes chegavam no momento da obra. Né?
Então, eu diria que é muito importante vocês também aprofundarem, eu posso recomendar no fim da palestra, alguns estabelecimentos de ensino que oferecem cursos de treinamento em Revit, tá? Então, a vantagem, né? A aplicação do BIM, que é o Building Information Modeling, a informação da edificação ela está centralizada. Quando a gente está falando de BIM, não é o mesmo que modelagem, a gente está falando que tudo daquela edificação ela foi centralizada. Então, eu tenho todos os dados arquitetônicos de combate a incêndio, de hidráulica, etc., todas as disciplinas no mesmo núcleo, tá? Maior detalhamento do projeto. Então, eu diria que assim, a gente deu um passo além, porque além da gente especificar a geometria, da gente conceber os sistemas e detalhar os elementos que lá estão, a gente consegue ir a nível do coeficiente de transmissão global daquele elemento que está lá dentro. Né? Isso requer muito esforço do engenheiro, não vai ser fácil, mas no final, do outro lado, se o modelo for muito bem elaborado, a gente consegue ter desdobramentos muito benéficos para o proprietário daquele projeto. Tá? Então, consegue especificar materiais, texturas, um coeficiente, etc. Possibilidade de convergir disciplinas, então a gente mitiga possíveis conflitos futuros. Porque antes, cada um fazia o seu projeto, e aí depois chegava em obra, e aí ia compatibilizar, e via um monte de conflitos. Né? Então, tinha sim já uma preocupação, só que isso não era tão nítido. E no Revit a gente não deixa isso acontecer, porque tem uma ferramenta, por exemplo, de Clash Detection. Então, uma disciplina colidiu com a outra, isso vai alertar, e aí cabe ao gerente daquele projeto mitigar e convergir as equipes para que elas consigam se respeitar. Né? Isso. A verificação de referências e também reduz o prazo de conclusão de obras, já que esses problemas antes vistos somente no momento de obras conseguiu antever, a gente mitiga e, ao mesmo tempo, consegue entregar uma obra mais rápido. Tem muito que se desenvolver ainda, pessoal. Eu diria que é um começo. Eu já participei de projetos em BIM e eu vejo o seguinte: ainda não se sabe muito bem gerenciar esse projeto. Imagina você entrar numa obra e você colocar todas as equipes ao mesmo tempo. Então, a arquitetura vai entrar junto com a HVAC, com o combate de incêndio, com a elétrica. Imagina todo mundo entrando na sala. Esse é o tudo, né? E, infelizmente, a gente ainda vê isso no BIM. Então, cabe ao gestor, né, ao gerente de projetos, escalonar as entradas. Né? Cabe ao arquiteto definir o requisito do cliente de ocupação, né, da forma de uso, daquilo que vai ser entregado para isso gerar insumos para o engenheiro de HVAC e ele elaborar o projeto. E aí o que se via era um ciclo, né? Porque o engenheiro sem muita informação na mão, ele concebia um projeto e passava por uma iteração, né? Ele via uma revisão e se fazia de novo, calcula a carga térmica, dimensão adulta, direção do equipamento. Então, assim, requer ainda um cuidado, sabe? Eu diria que a gente está engatinhando, mas que vocês, ali, entrando nesse mercado, eu acredito que vão fazer a diferença para saber conciliar isso um pouco melhor. Vantagem de empregar o Revit, as alterações são replicadas automaticamente em todas as pranchas. Então, antes a gente fazia uma prancha, e aí recebeu uma revisão, você ia ter que ir para cada prancha e mudar, e dimensionar de novo, e mudar, e mudar, e mudar. Aqui você mudou o parâmetro, ele replicou para todo mundo. Ele replicou dentro do seu projeto, ele replicou no projeto do seu colega de outra disciplina. Então, essa informação ficou muito mais fiel. Né? Fica mais difícil de quem está do lado de lá errar e propagar um erro em demais pranchas. Tá? A segurança da informação, né? Então, eu diria que trouxe essa segurança com essa convergência e a possibilidade de automatizar rotinas através do dinâmico. Dentro do Revit, você tem uma forma de programar. Então, ele gera possibilidades mil. Eu posso criar as minhas próprias rotinas dentro do Revit. Eu tenho uma rotina dentro da minha empresa, eu consigo gerar, por meio de uma
de uma linguagem muito simplista, né, de blocos, uma rotina dentro do Revit para ele trazer os resultados que eu preciso de forma automática. Extração de planilhas customizáveis, então ficou muito melhor para questões de orçamento. Eu consigo direcionar, né, não querer direcionar só o produto, eu consigo selecionar os elementos e mandar para aquele profissional. Sabe? Eu consigo separar a hidráulica, eu consigo combinar disciplinas, né? Então é uma vantagem muito grande do Revit também. Criação de parâmetros, então, independente, pessoal, eu posso criar o parâmetro que eu julgar necessário. Eu posso fazer um cálculo, desde um cálculo simples de pé direito, né? Então, eu consigo fazer uma formulinha e criar parâmetros para poder me gerar um dado novo, e isso gera possibilidades mil, né? Então, isso é muito bom. E criação de fórmulas, né? Então, tem essa praticidade da redação de orçamento dentre outras atividades do dinheiro. E outra vantagem que eu também vejo do Revit é uma facilidade de se visualizar aquilo que da obra pode ser aproveitado e aquilo que vai ser jogado fora. Então, a gente pode fazer, a partir do projeto S-Build, uma lista de elementos a demolir, e aí ele coloca para a gente em tela, e depois a gente pega a outra operação daquilo que vai ser modificado somente para orçamento. Então, isso facilita bastante também. Cálculos e simulações em AVAC. Então, hoje o Revit é capaz de fazer o cálculo de carga térmica nativo, né, dentro dele. Você consegue ir somando as vazões, então você vai colocando os elementos de fusão, e aí ele, a partir que você imputa a vazão de ar em cada elemento, ele vai somando, até chegar no equipamento. E aí não só ele calcula a vazão, como ele dimensiona a perda de carga que sofreu o ar até chegar no seu exaustor, por exemplo, ou sair do equipamento de circulação até a grelha. Né? Então, você, com a vazão e a pressão estática que tem que ser disponível, você seleciona no ventilador, você seleciona o equipamento, e com o cálculo de carga térmica, você pode fazer a seleção de um equipamento de tratamento do ar. Né? Os próximos passos que eu vejo como desafio pessoal é fazer uma simulação para distribuição de temperatura. Então, como eu tinha falado, não é suficiente a gente dimensionar sistemas, né, colocar um equipamento, mas saber de que forma que esse ambiente está sendo acondicionado. Né? Então, a gente não pode ter zonas quentes, zonas frias, zonas mal ventiladas, e isso eu acho que vai ser um desafio para eu começar a evoluir nos próximos passos. E o desempenho total dos sistemas. Né? De repente, a gente poder comparar. Não, aqui é melhor a gente utilizar uma água gelada, aqui é melhor utilizar um VRF. E outra vantagem que eu vejo também é porque o Revit está sendo tão bem usado que os demais softwares estão sendo incorporados ao Revit. Então, eu consigo exportar. Hoje, se a arquitetura é muito bem feita, se eu fizer um trabalho muito bem feito, eu consigo pegar a modelagem do Revit e levar ele para um software de cálculo de carga térmica. E aí isso me facilita muito, porque se não for exigência do cliente, se eu tiver que seguir a normativa, por exemplo, e dentro desse software me fala já qual que é a potência de iluminação por um metro quadrado, me fala qual que é a taxa de ocupação por metro quadrado daquele tipo de luto. Eu consigo colocar isso para todos os ambientes no simples fit. Né? Então, importa a geometria, eu coloco as características de uso arrastando, como se fosse uma planilha de Excel, e, lógico, né, tem mais alguns detalhes, mas boa parte desse trabalho que antes era feito de forma manualmente, agora passa a ser automatizado. Né? Então, e, claro, ele automatiza, só que requer um olhar do profissional para questionar aquele dado. Será que tem que ser 2? Será que tem que ser 20? Ou será que tem que ser 200? Esse feeling, o sistema não vai te dar. E eu acho que nesse ponto, a inteligência artificial jamais vai superar o ser humano. Porque ela não vai ter esse conhecimento crítico para você bater o olho numa instalação e falar, não, aqui não é 2, aqui é 20, ou aqui é 200. Então, assim, a experiência que tem que ter,
Indo mais adiante agora, pessoal, continuando com a análise documental, era feito a análise do bemol, né? Então, se verificava a aplicação da Lei 3.589, da Portaria 323 que eu falei anteriormente, dentre outras legislações inerentes. E aí se fazia um checklist, né? O legal do bemol é que você, para uma instalação específica, você pode detalhar ele por meio de um checklist. Então, eu diria que pegar o checklist padrão para todas as instalações é um erro. Mas você, com o olhar crítico daquela instalação, você pode falar, essa daqui tem essa necessidade, essa tem essa. E aí você vai montando o seu período. Jamais cometa o erro de pegar, porque tem muitas planilhas de internet, tem software, e pregar isso de forma crua. Você tem que visitar a instalação, questionar, e aí você elabora o seu próprio remote com base nesse embasamento, tá? Nesse embasamento de legislações, etc. Vistoria e exame de instalações. Então, se verificava a aderência dos documentos com as instalações físicas, né? Então, ao visitar as instalações, por exemplo, se observou que alguns dos difusores de ar, externo, estavam fechados. Poxa, por que está errado? Né? Por que isso está fechado? Então, a gente verificava que a distribuição de ar já estava precisando de uma dedicação. Né? O ventilador, ele não estava rendendo, ele estava com a vazão baixa. Será que a polia, o filtro, né? O filtro sujo? Então, poxa, está lá no performance, tem que falar, está falando o que tem que fazer, mas se a gente não vai, a gente mesmo, a gente mergulha na instalação, e aí eu não tenho medo de pegar uma base. Eu vou para campo, eu abro equipamento, eu olho, porque eu acho que se não for assim, a gente não tem uma qualidade legal. Né? Então, ou você, ou sua equipe de confiança que tem que ir lá e verificar isso para, de fato, certificar que está em boas condições. Pode passar. Como saber qual o tempo seguro, sem risco de contaminação de doenças infecciosas no ambiente? Então, na época do Covid, foram feitos diversos estudos, muito também impulsionados por professores da USP, que nos ajudaram a elaborar uma calculadora de qualidade do ar interno. Então, tinha com fatores, que a gente leva em conta de área daquela sala, daquele ambiente, número de trocas, a taxa de troca de recirculação, eficiência da filtragem, etc., etc. Você encontra esses dados depois que você fez dentro do software, e aí ele te dá um resultado de quantidade de horas que você pode passar, que não seria, não se teria risco de ter uma contaminação. E aí, nesse estudo de caso específico, a gente chegou à conclusão que, nesse ambiente, com 105 pessoas que a gente montou no software, seria recomendado uma permanência de somente 3 horas. Aí você fala, poxa, mas o evento durou o dia inteiro. Começou às 8 e foi até às 18. Então, todo mundo estaria em risco? Não, porque a gente programava pausas para o café, pausa para o almoço. E aí, nesse momento que todos saíram do ambiente, eles renovavam, né? E aí o risco tendia a zero de novo. O TAB, que é uma outra área de atuação que eu sou muito apaixonado. Ele visa o balanceamento do sistema de distribuição de área e água. Então, é para a gente fazer esse meio de campo. Né? O projeto diz isso. A instalação foi feita conforme. Isso é suficiente? Não. Precisa de um profissional ajustar os sistemas para que eles funcionem de forma coerente. Então, você tem que fazer a medição de vazão de ar, você tem que fazer a regulagem de dampers, você tem que medir a vazão de água, tem que fazer o ajuste de válvulas balanceadoras. Né? Então, a instalação conforme o projeto não é suficiente. Cabe ao engenheiro também visitar. Isso é um papel de mais uma especialidade, de um profissional de dados para fazer esse ajuste. Agora, falando um pouquinho dos instrumentos. Né? Então, a gente tem aqui, para fazer a medição de vazão de ar, a gente pode utilizar, por exemplo,
um tubo de pitot, né, que é esse instrumento, mais um micromanômetro, que é este outro aqui. Então, você configura, né, ele coloca a seção do duto, ele vai medir a pressão estática e a pressão dinâmica, e vai fazer os cálculos, se vocês sabem muito bem, para converter isso em velocidade, e aí você, com a velocidade e a seção do duto, você tem a vazão. Né? Então, você pode configurar isso e ele vai te dar de cara a vazão certinho. Tá? E você tem meios de fazer isso. Tá? Você não pode fazer as medidas de qualquer forma. Então, é outra coisa que requer muito estudo. Você tem normativas, né? Você tem a máquina que fala bastante a respeito de como fazer, de metodologia para fazer essas medições. Então, é importante estudar bastante. Outro instrumento importante é o balomíter. Esse instrumento eu não trouxe, eu ainda não tenho, mas é para o próximo que ele tinha aí, vocês estão procurando. Então, aí você posiciona as grelhas de situação dos difusores e ele vai te dar a atuação do outro difusor. Isso facilita bastante, pessoal, porque muitas vezes você tem uma rede de pontos não convencionando meios para fazer uma tensão correta. Você precisa de pelo menos 4 diâmetros de equivalentes da última singularidade de distância para fazer uma medição. E, às vezes, a rede de dutos é muito truncada. Então, você vai medir aqueles valores que vão ser tão turbulentos que você tem que desconsiderar. Tá? E aí, qual é a saída? Às vezes é você ir lá embaixo, pegar um balômetro, colocar na bomba de ar e fazer a leitura. O tacômetro, eu não trouxe aqui também, mas ele mede a velocidade de rotação, né? Então, é um instrumento também muito importante, porque às vezes o ventilador está especificado com a rotação, que vai me dar uma vazão, que vai me dar uma pressão, e quando a gente vê, o ventilador não está rendendo. Poxa, por que ele não está rendendo? Às vezes não está com a polia correta, não está com a correia correta, né? Então, você tem que ir a campo e fazer essas leituras. Outro instrumento, o termoanemômetro, é um instrumento muito bacana também, porque é um instrumento mais preciso do que o anemômetro em si. Tá? Então, ele também vai te ajudar a medir, fazer essas leituras de vazão. Você calcula a velocidade do ar, você espeta ele no duto, ele calcula a velocidade do ar e você pode botar os dados da seção transversal do duto para aumentar a vazão. Tá? Eu trouxe aqui um anemômetro, e Ele mostrando aqui uma espécie. ele é um instrumento, pessoal, que tem o seu cuidado. Né? Você tem que ter ciência das limitações. Então, ele não é um instrumento melhor indicado para medir vazão de ar na boca. Por quê? Porque ele tem o que se chama de vênio contrário. Então, quando o ar vai passar por essa região circular, o ar converge, né? Ele comprime, e aí na hora que ele reduz a pressão, o que acontece? Ele aumenta a velocidade. Então, pode ter instrumentos que têm uma boa calibração, que fazem essa correção já do próprio instrumento, mas você tem que ter em mente essa limitação dele e também confrontar com outros instrumentos. É importante. Né? Medidor de vazão de água. Então, esse é o mais longinho. Eu comprei esse instrumento na minha última viagem a São Paulo, agora que fizemos para o Refrigeration Day em São Paulo, e ele é um medidor ultrassônico. Então, por que eu adquiri esse instrumento? O cliente que eu estou visitando, ele já tem um medidor de vazão que se coloca no PT-Puro, né? Que tem a válvula balanceadora e tem as duas entradas para a pressão das pressões. Né? E ele, a partir dessas pressões, ele calcula a vazão. E o problema tem regiões na instalação que se foi removido esse elemento. Ou a região também é muito difícil, né? Ela também apresenta bastante singularidade. E aí geraria um risco, né, uma imprecisão da leitura. Então, esse instrumento vai me permitir pegar essas vazões em diferentes pontos
e aí garantir que determinada sala está recebendo a vazão de água necessária para aquecimento, né, e alimentar os condicionadores de ar de forma eficiente. Tá? Então, pessoal, uma coisa muito importante, duas coisas eu diria que são muito importantes. Você investir, né? Você achar uma área, invista na sua carreira, tanto em estudo, em pesquisa, quanto em instrumentação. Se você for parar para colocar na ponta do lápis tudo, é preciso, mas ainda assim, não tem receio, tá? De mergulhar, de investir, de se especializar. E outra coisa que é muito importante é não basta ter o instrumento, é preciso saber como usar o instrumento. Então, tem que ensinar. Cada instrumento que eu adquiro, eu posso ter as máquinas, na verdade, a gente pode dar as normativas, quem que utiliza esse instrumento para que eu possa fazer a leitura correta. Porque senão é perigoso você ter uma leitura imprecisa, você passar um laudo incorreto para o cliente, e aí você perde a credibilidade no mercado. Então, é muito importante esse cuidado. Tá? Aqui, durante a realização do evento, então, uma equipe foi direcionada para fazer isso. Então, o ventilador não estava com a vazão correta. Colocou o tacômetro. Poxa, o que está acontecendo? É um ajuste de polia? Um ajuste da correia? Ou uma troca de polia, etc. Aqui, empregando o tubo de pitot, né? Então, estava se medindo a vazão do ventilador de ar externo. Aqui, utilizando o balometer, né? Então, fazendo a leitura na grelha de suflação. Eu tirei aquela foto com uma curiosidade, muito de projetos, é o cuidado que a gente tem que ter em projetos também, porque a gente está vendo ali dutos flexíveis com mais de 2 metros, 2,5 metros de comprimento. E qual que é o problema? O duto flexível, ele gera uma perda de carga muito grande. Então, se ele gera uma perda de carga muito grande, você vai ter que dimensionar um ventilador muito grande, vai consumir mais energia elétrica e vai tornar a sua instalação ineficiente. Né? Então, tem cuidado, só um cuidado que você tem que ter na hora de fazer os projetos. Aqui a gente queria manter a pressão da sala positiva, que era para. Então, você colocou o próprio instrumento do balômetro, né, para medir essa diferença de pressão entre o interior da sala e o exterior, para garantir que aquele ar estava sendo jogado fora. A gente quer pegar e renovar ainda mais o ar. Né? Então, a pressão positiva dentro da sala vai ajudar nessa renovação. E, ao mesmo tempo, não trazer contaminantes da rua de um ar não filtrado para dentro da sala. Aqui é outra leitura com tubo de pitot, né, e o balômetro, etc. Então, resultados, né? A gente tinha uma vazão do ventilador que estava abaixo da vazão que se deveria, e aí a sala, nessas condições, poderia, com ocupação, com uma vazão de 24 metros cúbicos por hora por pessoa, que era uma vazão considerada até elevada, né? A gente poderia ocupar a sala com 84 pessoas. Já se utilizasse 27, porque na época a RE 09 da Luiza ainda estava vigente, que dizia 27, né? A gente poderia ter 75. E, assim, hoje a gente perdeu a RE 09, tá, pessoal? Infelizmente, não tem mais essa, mas tem a 3.589 que diz que a gente deve seguir o regulamento da ABT. Então, a 6401, ela parte de 3. Tem a referência anterior, de 2009, que é de 2023, ela foi suspensa, mas a gente, então, tem que recorrer ao 6401, parte 3, para poder saber a taxa de renovação. E depois das nossas correções, etc., a gente conseguiu corrigir um pouquinho a vazão do ventilador, mas eu diria que o mais impactante foi uma manobra. Então, a gente percebeu que a gente teria uma ocupação maior do que a gente tinha daquilo que se teria disponível. E qual foi a estratégia? A gente direcionar o ar de um ventilador de uma sala vizinha que não estava sendo empregada para o evento. Então, a gente aumentou a vazão de ar e aí, com isso, a gente conseguiu uma boa ventilação, né, uma boa taxa de renovação para ocupar
o evento com até 123 pessoas, que era esperado mais de 100 pessoas. Isso com uma taxa de renovação bem elevada, né? Porque se a gente pega pela 6401, ela não vai ser tão rigorosa assim. A outra medida que se pode fazer aqui em outro evento, né, que a gente já aplicou lá na USP, é a utilização de purificadores de ar. Qual que é a vantagem dos purificadores de ar? Eles não entregam os filtros EPA, então é uma medida adicional, tá, pessoal? Isso daqui seria assim, poxa, eu quero ainda garantir um ambiente ainda melhor, tá? Porque o ideal mesmo é a gente especificar esse projeto, não é utilizar um elemento incremental. Mas ele ajuda sim, por quê? Ele utiliza o filtro EPA, ele tem um ventilador de alta vazão, né? E com a pressão estática o bastante para vencer esse filtro EPA, então ele ajuda a enxugar o ar, digamos assim. Então, os micro-organismos, eles não vão ficar por si só presos no filtro EPA, mas a gente sabe que eles são carreados por particulados e esses particulados vão se afixar no filtro. Então, ele garante essa eficiência também. E análise da qualidade do ar. Então, fazer análise microbiológica do ar também é importante, né? Para a gente saber se aquele ambiente está com patógenos. Aqui, no caso, esse auditório da USP, anterior à realização do evento, ele estava fechado por muito tempo. Então, os níveis de contaminantes por fungos e bactérias estavam elevadíssimos. E aí foi necessário a realização de uma manutenção, uma limpeza, e depois do evento a gente mediu, ou melhor, durante o evento, né? A gente mediu novamente e se verificou que os parâmetros estavam em níveis aceitáveis. Tá? Então, falando um pouquinho da qualidade do ar e outros parâmetros também, né? Não só de qualidade do ar, que trazem conforto e segurança preocupante. A gente pode falar de a questão da luminosidade, né? Se tiver um ambiente escuro aqui, todo mundo vai dormir. A umidade relativa, né, é importante para a gente não sentir essa secura e se sentir confortável. O nível de CO2, como eu tinha falado, para garantir que também não se tenha sonolência, né? Compostos orgânicos voláteis também precisam ser monitorados. A temperatura, a questão de presença é importante porque quanto maior o número de ocupantes, maior a quantidade de... Né, a gente está exalando CO2, a gente é fonte de contaminação, então quanto mais ocupantes a gente tem dentro do ambiente que esse sensor pegou, maior cuidado que se deve ter, né? E o material particular, PM10, PM2,5, né, que a gente consegue também mensurar, né, a concentração deles. E aqui um pouquinho dos resultados, pessoal. A NBR 17037, a gente dá as faixas de operação que são aceitáveis, tá? Que por iguais patamares, que a gente já tem todos esses parâmetros, mas aonde que a gente tem que ficar? Então, essa normativa vai te dar uma instrução do que você deve observar. Tá? Então, a temperatura, ao longo do tempo, a gente observa que ela variou ali de 19 até 20, quase 22. Né? A gente saiu um pouquinho da faixa, aqui de 21 graus Celsius mínimo, porque o que se pensou é o seguinte: para a gente gerar uma inércia térmica, os sistemas de ar-condicionados foram ligados anteriormente. E aí, quando os ocupantes adentrassem no ambiente, gera uma carga térmica abrupta, e para a gente evitar essa derivada, já elevada, né, uma inclinação elevada da curva, a gente optou por deixar o ambiente frio para ele não subir abruptamente a temperatura. A umidade... Então, de 35% a 65%, e aí a umidade sim a gente se manteve, muito embora não tivesse controle de umidade nesses sistemas, mas a gente ficou dentro da faixa, né? Por favor. A concentração de CO2. Então, segundo a RE09, que estava vigente à época, ela previa que não podia ter uma concentração maior de 1000 ppm, e já a 17037, ela correlaciona as condições do ar externo com o ar interno.
né? Então, você tem que somar o alimento externo mais 700 ppm. E aí, considerando que em São Paulo, naquela época, estava fazendo uns 550, 600 ppm, já é elevado, na situação que está talvez elevada. Se a gente somasse mais os 700, aí era para 1.200, um pouco. Então, ele ficou dentro da faixa também esperada, tá? E a concentração de particulado, né, segundo a 17037, tem que ser menor do que 25 microgramas por metro cúbico, e a gente ficou numa zona bem confortável. Tá? E esse daí é o PM10. O PM10 também, né, ele tem que ser menor do que 50, então a gente assegurou que o particulado ali, muito por conta daqueles equipamentos de filtragem, tá? Então eles conseguiram derrubar isso daí, mas, repito, né, isso tem que ser encarado como um elemento adicional, não principal, para garantir a sessão de qualidade do alimento. E aí, uma hipótese para comparação de eficácia. No final, pessoal, a gente mandou uma pesquisa para todos os participantes. Alguns responderam, alguns passaram, quando a gente não teve retorno, mas nessa pesquisa a gente colocou: você teve algum sintoma de saúde após a participação no evento? E aí, uma pessoa disse que sim, e que ela teve o Covid. Então, na hipótese em que ela de fato estava contaminada, né, durante a realização do evento, ela não disseminou, porque foi a única pessoa que relatou ter, né? Então, a gente, nessa hipótese, colocaria que as medidas para a qualidade de segurança e saúde foram eficazes para a realização do evento e uma não disseminação do Covid. Benefícios do projeto, né? Então, a gente tem ambientes internos mais seguros para a ocupação, maior capacidade cognitiva e concentração do público, bem-estar dos participantes durante o evento, né? Todos se sentem confortável, bem, com a temperatura agradável, etc. Melhor divulgação dos eventos pelas ações envolvidas, então, o público, principalmente nessa época, tinha uma possibilidade de sair de casa, falando: poxa, lá eu posso ir encontrar, de repente, meus colegas, que não vai ser um ambiente de elevado risco, né? A gente mitiga o risco. Infelizmente, a gente não evita o risco, mas a gente reduz muito a probabilidade de disseminação. A melhor captação e interesse dos patrocinadores e maior atratividade de participação de público, né? Então, a gente teve o engajamento, a gente estava com ele: poxa, será que alguém vai vir meio a pandemia? E a gente conseguiu um público interessante. Não foi estupidamente lotado, né? Teve um certo distanciamento que a gente também colocou, mas, ao mesmo tempo, teve um público interessante. Então, quais seriam os próximos passos? Aplicação de novos espaços para massificação de dados e otimização de ambientes. Análise abrangente correlacionando variáveis, eventos e outras atividades em locais fechados. A gente já fez uma publicação disso numa revista da associação, então eu fiz uma introdução, eu diria, que é só o começo, com essa análise de dados, né, para a gente posteriormente fazer uma de tiragem que se tem nesse anseio, e posteriormente uma publicação em revista científica. Então, esse estudo aí está na mão de vocês. Quem tiver interesse, isso é muito interessante para um projeto de fechamento de curso. Vocês podem aplicar aqui. O João tem instrumentos, eu ajudo também. Se vocês tiverem interesse, procura a gente, porque é uma área muito interessante para fazer um projeto de conclusão de curso. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Obrigado. Eu vou passar, tem uma revista de prevenção sobre, só que eu tenho ela digital. Uma caixinha de qualidade do segurança e saúde, para vocês darem uma olhadinha. Então, eu tenho ela digital para iniciar depois. A gente desenvolveu essa revista, nessa cartilha, para o grande público, porque às vezes é difícil da pessoa correlacionar e falar: mas por que eu tenho que tratar do ar? Eu não vejo essa necessidade.
Então, aí ele vai esmiuçar. Poxa, de repente, uma dor de cabeça que você tem, uma indisposição dentro do seu ambiente de trabalho, uma infecção respiratória que não passa, e aí a gente detalha e coloca isso daí de uma forma mais palatável. Tá? E eu fico à disposição, pessoal. Se vocês tiverem perguntas aí, fique à vontade. Por favor. No meio de projetistas, eu já ouvi muito falar que projetos de HVAC são muito simples, que é só traçar as tubulações, os inputs e posicionar os elementos, que eles não valem a pena você ir para o Revit pela complexidade do Revit só para fazer um projeto de climatização. É realmente isso que você observa no mercado? Porque no AutoCAD ele ainda atende, porque geralmente a gente pega mais a visão superior, a vista superior. Vou dividir em duas partes a resposta. Primeiro, que eu falei isso durante a reunião. A nossa área, a minha área, né, eu espero que vocês também mergulhem, é muito mal vista. As pessoas acham que é simples, né? Tem a ilusão de que é um controle simples de temperatura, só um equipamento para fazer um friozinho, e não é. Tá? Você tem que procurar, você tem que estudar, você tem que se dedicar, e não é à toa que a gente vê grande parte das instalações que não é feita, porque é justamente esse pensamento, de que é simples. Eu já peguei instalação, eu digo bem recentemente, de uma instalação de água gelada, em que o profissional ligou tubulações de cobre de um quarto até o equipamento em Campolite. Então, assim, é gritante, né? Eu venho de uma espécie de ramificações, né? Ele pegou a linha principal e fez uma série de ramificações com linha de um quarto. Então, é simples, né? Não é. Ele adotou uma solução de split para um equipamento de água gelada, né, que requer um estudo. E então, assim, primeiro, que não é simples, e isso que ainda em AutoCAD, isso também não vai ser simples. Também. Isso requer maturidade, isso requer experiência, isso requer estudo, requer você, pelo lado de aí, se alinhar, né, com profissionais de maior experiência para poder parar e deixarem vocês mais seguros de dar a cada passo. E com relação ao Revit e ao AutoCAD, eu diria o seguinte: quando eu escuto, né? O AutoCAD é tão mais simples. Eu escuto isso de profissionais que já usam CAD há décadas, né? E aí é simples por quê? Porque ele está habituado. Porque ele já fez tanto projeto que ele pega ali, vai clicando ali e tem uma experiência boa para poder agilizar. Mas não é a ferramenta que deixou ele, que deixou ele tornar que ele julga aquilo ser simples. É a experiência dele que tem diferente. Tanto que eu conheço profissionais que sabem as duas ferramentas, Revit e AutoCAD, e profissionais de grande experiência, tá? De mercado também, e que eles preferem entregar para o cliente a arquitetura, o cliente fala assim: olha, não tem arquitetura. Então, você de HVAC, infelizmente, eu não vou conseguir proporcionar isso para você. E aí, eu, como alinhava com eles, a gente ofertava. Falava assim: não, então tá bom. Então, eu vou fazer a sua arquitetura, né? E aí, a partir da arquitetura, eu vou conceber meu HVAC, porque a gente julga muito mais fácil usar o Revit. Então, eu diria assim: não é questão de ferramenta que vai dizer se o ar-condicionado é simples ou é difícil. Eu diria assim, ele é complexo, por natureza. Tá? Assim como a gente tem essa condição que o avião é complexo, a gente também tem que encarar que o ar-condicionado também é complexo e que requer uma avaliação. E da ferramenta, eu acho hoje mais fácil usar o Revit do que o AutoCAD, porque ele replica tudo mais rápido para mim. Então, eu posso ter um trabalho inicial maior, mas o meu resultado final é muito melhor e, ao mesmo tempo, eu julgo mais simples pelo resultado final. Eu tenho uma pergunta em relação a Revit. Você tinha pronto, você transferiu tipo, o Revit é capaz de fazer vários trabalhos de exportação dos dados do Revit que você fez com os produtores.
Eu quero saber, tipo, quantas vezes é necessário fazer essas oportunidades. Tipo, você para uma análise, tipo, às vezes energética, mas porque muitas vezes tu já vai uma empresa fazendo bons dados. Exporta. Ela tá coisa que não é, cara. Esse é um exemplo. Né? Então, você pode exportar os dados no céu e limite. Então, o Revit, você massificou dados dentro dele. Você tem informação livre, você fez um BIM, né, que você congregou todas as informações de todas as disciplinas. O que você pode fazer com isso? Cara, é o que tiver na sua cabeça. Você tem necessidade de quê? Você tem necessidade de uma carga térmica? Justamente. Você pode exportar esse software de carga térmica. E aí você faz a carga térmica muito mais fácil. Você tem necessidade de um orçamento? O Revit exporta isso para você. Você tem necessidade de elaborar um cálculo de eficiência energética para comparar sistemas. E aí você pode congregar com outros softwares também. Então, é o que você tem de necessidade. O dado está lá. O que você quer fazer com esse dado? Aí você me diz. É uma questão de exportar os dados, é mais questão de facilidade, através muitas vezes fazendo os softwares, ou para buscar resultados para o Revit não consiga dar isso. Eu diria que as duas coisas. Você pode usar ele para obter resultados através de outros softwares. Então, você pega esse dado massificado, exporta ele, e aí trata o dado em outro software que é dedicado para aquela funcionalidade específica. Então, tem essa questão. E tem questão de simplicidade também. Porque você pode extrair dados, como te colocar no orçamento. Você pode extrair dados para combinar isso e gerar novos, gerar planilhas, né? E combinar os dados, apesar de que você pode combinar os dados dentro do próprio Revit sem precisar de planilhas. E você pode também utilizar os dados dentro do próprio Revit para fazer carga térmica, para fazer a perda de carga de vazão de ar. Então, assim, eu diria que as duas coisas, tanto para utilizar os softwares, quanto para questões de praticidade, que você brincar com esses dados aí e extrair novos resultados. Alguma coisa aí, pessoal? Eu acho que hoje, como que você carga no cliente? Agora de cartão, por app? Então, hoje vale muito boca a boca. Isso é assim, é inegável. Porque um cliente satisfeito indica outro cliente, indica outro cliente, indica outro cliente. E eu, como estou atuando muito em questões de consultoria, isso para mim dá muito. Mas tem uma outra forma de captar também. Por exemplo, às vezes eu estou numa instalação do cliente em que a instalação do escritório já não é competência mais dele. Mas eu entrei na sala, por exemplo, eu vou dar um exemplo que eu vi há pouco. Entrei numa sala, aí olhei as duas linhas, que é de competência do administrador do edifício. Ele entrega, ele fornece os pontos de alimentação e retorno de água gelada, daí para frente é de competência do escritório. E aí, na hora que eu bati o olho, eu falei, eu acho que isso aqui está errado. Aí, pode adquirir esse instrumento, que é o peito, medir a temperatura de alimentação e retorno, e vi que ele estava ligando ao contrário. Na hora que você liga ao contrário, o coil, porque o coil, ele tem uma eficiência, né, um rendimento, a conta corrente. O ar segue um fluxo numa direção, e o fluxo de água percorrendo o trocador tem que seguir no outro. O rendimento térmico nessa condição é muito maior. Não sei se vocês têm esse escala, eu sei escala até hoje. O rendimento térmico é muito maior nessa condição do que em único sentido. Né? Então, o que está acontecendo é que ele está indo em sentido único. E aí, o rendimento do equipamento cai, ele acha que o equipamento está quente, que o equipamento está mal dimensionado, que tem alguma coisa errada com a regulação do prédio, e que, na verdade, não. A instalação está dentro da propriedade. Então, aí você percebe outras coisas, e aí você vê de possibilidades. Você fala, poxa, olha, não é de responsabilidade, mas eu ofereço uma possibilidade de resolver seu problema. Aqui, você está com um problema muito grave, né? Instalador, e a gente volta a falar que a gente não teve a capacitação suficiente para entender o que aonde ele tinha que ligar, né? E aí você vai percebendo. Então, você conversa com um, muito do network. Então, eu diria que a associação é crucial. Você fazer parte de grupos, você estar no meio de eventos,
você está lidando com colegas de trabalho, você ir no cliente, verificar possibilidades dentro do próprio cliente, você viu o cliente tem um vizinho que está precisando, e aí você vai formando essa rede. Pergunta? Fazer uns comentários. Eu tinha só mais uma pergunta, Sim. para aproveitar que você mencionou que você tinha até algumas indicações de cursos de Revit. Sim. Se você puder falar aí para a gente. Assim, como a gente está pela transmissão da Asha, e eles não são patrocinadores, eles vão bater, mas ao mesmo tempo eu te dou o caminho. Tá, beleza. Bom, eu, assim, não tenho propriamente pergunta, mas queria fazer alguns comentários aí dentro de tudo que foi mostrado, né, Carlos? Achei muito interessante a situação, com certeza contribuiu bastante. Você teve, assim, perguntas aqui que surgiram espontaneamente, não, o pessoal se interessou, né? Sobretudo por terem você, né, algum modelo de o que fazer, né, após a graduação, né? Eu acho que é um exemplo, né, que existe vida além do concurso público, né? Então, eu já falei aqui algumas vezes que todo mundo que vai se formar aqui, né, pode ganhar a vida tranquilamente montando seu escritório de engenharia, correndo atrás, não faltam problemas, certo? Tem mercado para todo mundo, né? Então tem muito o que ser feito, né? Então você vai, após tirar o seu crédito, claro, né? Vai poder atuar profissionalmente e ganhar a sua vida com o seu potencial, com a sua capacidade de correr atrás, de se equipar, que no caso está fazendo, etc. Então, achei muito legal nesse sentido. Vou fazer só alguns comentários sobre o conteúdo da palestra. Primeiro, na sua linha do tempo que você mostrou, né, no início, você aparecia três coisas: QI, PMOC e qualidade e eficiência energética. Né? E aí a minha crítica é a seguinte: QI e PMOC não são termos separados. Na verdade, todos nós sabemos que o PMOC surgiu exatamente motivado por uma necessidade de melhorar a qualidade do ar interior. Né? Surgiu naquela portaria do Ministério da Saúde, ali que surgiu o PMOC. Então, o PMOC ele está intimamente ligado com a qualidade do ar interior. Não são coisas separadas. Quando a qualidade do ar interior, lá na sua linha do tempo, pulou para primeiro, o PMOC pula junto. Entendeu? Porque você garante a qualidade do ar interior com um bom PMOC. Eu entendi o que você quis mostrar, porque PMOC, como plano de manutenção, pode ser aplicado com outros propósitos que não seja a qualidade do ar. Quando lubrifica o rolamento do ventilador, né, mantém ele lubrificado, é melhor a eficiência energética, isso não tem nada a ver com a qualidade do ar. Mas, na origem, né, o PMOC surge dentro da qualidade do ar. E, independente de você fazer a separação, se a qualidade do ar está em evidência, vai para a primeira, é porque o PMOC é importante também. De repente, eu tenho que me expressar um pouquinho melhor, João, que o que eu queria dizer era a questão de monitoramento da qualidade do ar. Então, aqueles serviços que são desempenhados para monitoramento e os outros que são desempenhados para a realização do plano. Tudo bem. Aí uma crítica, né, que eu faço também, uma qual você colocou, é a maneira que você vê, né? Eu discordo, que é diferente, é quando você disse que a IA jamais irá superar o ser humano no bater de olhos. Você falou isso aí, né? Eu discordo. Acho que a IA é muito boa nisso, certo? Em bater de olho, em analisar cenários, analisar dados e dar uma resposta muito rápida e boa, né? Então, existe muita crítica que se faz a IA. Eu acho que a IA está no seu limite, ela ainda vai evoluir muito, né? Até a IA amar alguém, alguma coisa assim. Isso sim, eu acho que está longe, né? Odiar alguém, etc. Isso já vai demorar tempo. Mas eu acho que a IA ela é criada pelo ser humano para imitar o ser humano. E ela vai evoluir nesse sentido, né, de fazer tudo que o ser humano pode fazer em termos intelectuais, cognitivos, etc. Se ela está limitada em alguns pontos hoje, é só questão de tempo. Né? Veja o seguinte, que tem que olhar para a IA não como alguma coisa que está concorrendo com o ser humano, não, ela jamais irá, não, acho que é um discurso assim, sabe? Jamais a IA será. Não, acho que a IA, somos nós que criamos a IA, exatamente, a gente quer que ela, né, se equivala, até nos supere, né? Acho muito bonito quando se fala da IA,
que de repente vai se descobrir a cura do câncer, alguma coisa assim, sabe? Que na nossa capacidade a gente tem limitações humanas, que a IA não tem, em termos de processamento, capacidade de processar muita informação, sabe? E chegar a conclusões assim. Imagina como isso é maravilhoso, né? Então, em vez de olhar a IA dessa forma, eu acho que a gente deveria olhar assim, com esse potencial todo. Entendi, isso não pode isso. Entendeu? Pois é. A gente propôs, já que você está no processo de se equipar, para você comprar um equipamento de teste de estanqueidade, né? Ou até mesmo, a gente pode fazer aqui, montar talvez um projetinho de final de curso do sistema nosso, né? Normalmente todos eles têm, né? É uma coisa muito simples e você vai poder acrescentar isso para verificar a estanqueidade de luz, claro. É uma coisa assim, importante, né? Sim, verdade. E a norma exige, né? Então, uma sugestão aí, né, de que talvez uma próxima aquisição, se você quiser, pode desenvolver isso aqui junto com algum aluno que se interessa. Opa, eu quero. A gente vai entender sim. Maravilha. Aí, quando você falou que a área é mal vista, né, a área é mal vista, você falou, né? A área é mal vista. Então, gostaria de comentar também o seguinte: em primeiro lugar, a área é mal vista por mera ignorância e menosprezo, certo? É ignorância e menosprezo que faz com que a área seja mal vista. Então, aqueles que levianamente, né, e sem qualquer conhecimento, que na verdade a pessoa não conhece a área, então é uma crítica leviana, né? Então, levianamente, sem qualquer conhecimento, dizem que é simples, né? Abre aspas, né? Que você falou também que as pessoas dizem que é simples, né? Eu e você, né? Quem está há mais tempo aí na área, poderíamos, né, propor para essa pessoa vários problemas que ela não seria capaz de resolver, certo? Então, no final, né, existe aí um fetiche pelo que é complexo, existe um fetiche pelo que é complexo, que, a meu ver, eu vi isso de uma pessoa uma vez, revela um complexo de inferioridade. Né? A pessoa, no seu complexo de inferioridade, quer buscar coisas complexas, sabe? Então, é muito isso, muitas vezes. A pessoa, então, não vê o valor que existe em resolver os problemas práticos de engenharia no dia a dia. Que para ela aquilo não tem glamour, aquilo não satisfaz esse complexo de habilidade que ela tem, sabe? Enfim, Freud explica, né? Eu acho. Bom, aqui, outra coisa que eu ia falar, o Revit, né, foi uma das últimas questões, é uma evolução, né? Quando, né, foi a pergunta, né, que Revit, né, não sei se se teve, e também a pessoa tocou no assunto lá, que, não, posso continuar usando o AutoCAD, né? Eu consigo fazer as mesmas coisas, faço AutoCAD, faço mais rápido, coisas, né? Então, eu acho o seguinte, o Revit é uma evolução, né, que traz uma série de benefícios, certo? E recursos que a gente não tinha antes. E tudo isso é um avanço, isso é positivo, né? Então, ele pode ser usado, a gente pode usar alguma ferramenta anterior, tipo um AutoCAD, pode, também posso voltar para a prancheta de desenho, né? Também posso ficar calculando as coisas na mão, né? Também posso usar uma máquina de datilografia para produzir um texto, né? Ou uma máquina fotográfica analógica para fazer fotografia. Pode, né? Então, essas pessoas também mais velhas, normalmente são pessoas mais velhas que falam isso, né? Se agarram nas coisas do passado e ficam menosprezando, né, esses avanços, como se, não, eu consigo fazer isso, consegue, tudo bem. Né? Então, sabe? E aí, aí depois eu converso com o pessoal do Grupo Astro, né? Muito legal a transmissão, acho que funcionou bastante bem, vocês conseguiram resolver rapidinho aí. E aí eu tenho alguns comentários, depois a gente poderia aprimorar, né? Porque vamos fazer mais, né? Atividades como essas, né? Eu estava até conversando ainda há pouco, né? Que junto com vocês, eu não falei com vocês, né? Estou com a ideia de a gente fazer um ciclo de palestras só chamando 2 alunos, tá? Que nem o caso aqui, Bacana. né? Chamou o grupo continuando. Legal. Pois é, tem tanta gente boa aí, né? Que já passou por aqui, que está aí na minha cidade, fazer um ciclo de palestras assim, né? Muito bom. Não sei se é uma por semana, talvez seja muito, mas um por mês, né? Talvez. E aí a gente seria bem legal, até abre para todos os alunos do curso até, né? Seria bom. Mas é isso. Bom, alguma pergunta mais aí? Para o horário?
Não? Bom, então, com uma chamada aqui, eu já dei presença para todo mundo que estava aí. Continua aí, a Vitória chegou depois da presença também.